Que tal? Deus bendiga a todos ustedes. Nosotros vamos a hacer la oración. Hoy es domingo. La reunión de hoy es especial porque es la consagración de la familia. Y usted que no pudo pasar a las 7 de la mañana, ahora a las 9:30, usted también podrá pasar para consagrar a su familia, sus hijos, a sus familiares, porque hoy es el día de entrar en el abrigo del Altísimo. Pero nosotros vamos compartir a palavra agora com ustedes, vamos fazer a oração e também buscar ao Espírito Santo. Amém? Cerra os olhos agora. Cerra os olhos e cante. Eu quero um compromisso. Cante com fé. Eu quero um compromisso. Tener intimidade contigo. Quem me mire diga eso, que soy de Cristo. Total fidelidad. Solo haciendo Senhor Deus Todo-Poderoso, nosotros estamos em Tu presença e para afirmar um compromisso contigo, meu Pai. Não é solamente cantando que nós temos um compromisso. É quando nós obedecemos Tu palavra, a voz, a direção do profeta. Por isso, meu Padre, eu pido a Ti, venga nos dar a direção, venga conduzir esta reunião, Espírito Santo. E todos que participarão, estão participando agora, porque deseja ter um encontro verdadeiro contigo, meu Pai. Eu pido a Ti para curar aqueles que estão enfermos, aqueles que têm uma enfermidade, que são curados, dos que têm problemas espirituais e desejam, meu Deus, ser livre desses espíritos malos, que o Senhor manifieste o Teu poder para livrar estas pessoas que estão sendo atormentadas por espíritos malos. Ó Deus Todo-Poderoso, bendice a todos os que estão aqui e neste momento, que hoje vão passar por igreja para bendecir a família, meu Pai, a los hijos, a los familiares, que esta família venga servir ao Senhor como Josué havia dito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu pido a Ti, Senhor, esta consagração da família, para que a família esteja dentro do abrigo do Altíssimo e não sair do abrigo do Altíssimo. Agora, você que está com sua boteja com água, Senhor, bendecimos esta água, que Tu pueblo vá beber desta água. Todos os domingos consagramos, pero hoje não será diferente. O Senhor também hará o milagre que nós outros determinamos, que esta água seja bendita. Você que tem sua boteja com água, agora nós outros consagramos, para que quando você beba desta água, que o Espírito Santo venga lhe dar a saúde, a força, a cura e o milagre. Que esta água seja bendita em nome do Senhor Jesus. Beba um pouco desta água, eu também vou a beber. Cierra os olhos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que todas as enfermidades, coloque as mãos na cabeça, que todas as enfermidades, brujeria, maldade, hechiceria, todos os males agora, para nunca mais volver. Saque as mãos da cabeça e diga: sale os males. Uma vez mais, diga: sale os demônios de minha vida.
e não vuelva nunca mais. Sejam livres, sejam curados, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Deus te dá a fortaleza. Não é solamente quando uno bebe del água, é quando uno crê. Hoje é o terceiro domingo de los casos impossíveis. E estou seguro que Deus hizo lo que era impossível ser possível em sua vida. Amém? Me gostaria também de colocar um testemunho. Mira o que sucedeu com esta família, com esta senhora. Mira o que Deus havia hecho e na vida de ella, de verdade. Era um caso impossível. Para que você entenda o que Deus faz, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Ponga atenção nesse testemunho. Mi nombre es Julia Parra. Yo tenía un caso imposible ante los ojos humanos, donde sufrimos un accidente grave. Veníamos viajando, nos fuimos a un precipicio. Allí en este accidente pierde la vida mi madre. Fuimos llevados a un hospital donde solamente lo recibieron a ellos. A mí no me recibieron porque el caso mío era demasiado crítico, como dicen los médicos. Al decir crítico es grave. Me mandan a la clínica de Tunja. Allí me entuban, me hacen todo un procedimiento donde los médicos vuelven y dicen, ella no vive. Mi cabeza se abrió en dos, este ojo me quedó por fuera, mi oreja quedó totalmente desgarrada, quedo en un coma que duró 10 días, donde yo no reaccionaba de ninguna manera. Ellos decían, no vive, ella no vive. Los médicos le dicen a mi familia, le dicen a mis hijos, la situación de ella es crítica, no hay salvación. Ella no dura 20 días, ella perdió toda la sangre, ella está en coma, hay que hacerle una cirugía en la cabeza para reconstruirle su oreja, su ojo, y no hay solución, ella no vive. Es mejor que ustedes vayan, alisten el cajón, alístenlo de la funeraria para que no les coja, como ocurrió conmigo, porque fue también con mi mamá, a última hora fue una congestión terrible. Para ellos fue muy doloroso, porque ellos ya habían tenido una pérdida que había sido mi madre. Para ellos fue duro, muy duro, y ellos de decir, hace unas horas estaban bien, y ver el momento tan crítico en que estaban, lloraban desesperados ellos. Para ellos no había ninguna solución, porque ellos, la angustia y el desespero fue grande. El decir los médicos, ella no vive, ella se muere. Y si ella se salva, ella queda un vegetal. Ella queda totalmente un vegetal de por vida, porque no hay solución. No hay nada que se pueda hacer por ella. Máximo ella dura 20 días. Pero en ese tiempo, yo inconsciente, en un coma, yo dentro de mí reaccioné. Y a mi mente llegó, yo tengo un Dios. Yo tengo el Dios de los imposibles, dije yo en ese momento. Yo tengo un Dios que es el Dios de los imposibles, y yo tengo una fe. Y yo empecé a clamar y a decirle, ayúdame, sálvame, Señor, sácame de aquí, porque yo no sabía qué pasaba conmigo. Yo había perdido mi memoria, totalmente perdida la memoria, y yo despierto a los 10 días. Cuando yo despierto a los 10 días, médicos por todas partes, yo pude advertir en la expresión de los rostros de ellos la admiración y la sorpresa que ellos decían, está viva. Entonces ya ahí empezó el otro proceso, los otros exámenes. Cuando llaman los médicos a mis hijos, a mi familia, ella queda cuadraplégica. Este ojo lo pierde el oído, va a perder el habla, va a quedar en una silla de ruedas porque ella sufrió golpe en las rodillas.
ella no puede volver a caminar. Pero dentro de mí, yo sabía quién estaba conmigo. Yo sabía de ese Dios de los imposibles. Él es el que me tiene que sacar de esa situación. Y yo clamaba, oraba, yo sin poder hablar. A los 10 días, yo me despierto y yo siento que a mi mente llegan recuerdos y que empiezo yo a recordar. Y yo decía, Dios mío, yo pegada a ese Dios. Y mi vida empezó a cambiar, ya me pude mover. Yo dependía de mi hija, que me cambiaba pañales, que me bañaba, que me daba de comer, porque yo no coordinaba mis movimientos, yo no escuchaba, yo nada, ella me daba de comer, me cambiaba un pañal, y ya después yo despierto yo. El médico me decía, tiene 1 año después de eso para que usted se recupere, pueda moverse y pueda caminar. 1 año. Durante 1 año yo no va a ser 1 año. A los 4 meses yo ya me paraba, caminaba, comía solita, hacía mis cosas con mucho cuidado, pero yo ya me sentía muy capaz y yo sabía quién había sido, pues ese Dios poderoso, el Espíritu Santo. Hoy estoy feliz, totalmente sanada, curada. Yo no tengo secuelas, ya salgo sola, viajo sola, ya fui hasta Santa Marta, ya fui a Alcazanares, ya fui a Ibagué, sola, viajo sola, ya me defiendo sola. Mi memoria está lúcida, totalmente lúcida, me puedo mover, me puedo desempeñar fácilmente. Entonces, hay un Dios grande, un Dios de los imposibles en que nosotros tenemos que colocar todo en las manos de Dios, creer en Él, tener esa fe viva en todo momento, en todo instante. Ser diezmista es colocar a Dios en el primer lugar. Siempre Dios en primer lugar. Siempre yo hago esto. Todo lo que llega a mis manos, la primera parte es para, la parte es para Dios. Lo primordial que yo hago en mi vida es ser fiel a Dios. Y si yo veo hoy milagros, si veo bendiciones en mi vida, es por la fidelidad y por entregar mi vida en el altar. Fuertísimo el testemunho. ¿Usted cree que Dios ele hace lo imposible? ¿Usted cree que Deus ele hace lo impossível? Então, se ponga muita atenção. No livro de Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Ponga atenção no que diz a Bíblia. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Está escrito assim, ó. Entonces, el Senhor dijo a Moisés: E aqui haré chover pão del cielo para vosotros, e el pueblo sairá a recorrer diariamente la porção de cada dia, para poner-los a prova, se dão ou não oídos a mi lei. Então, mire, Deus pondria aquele pueblo a prova. Então, Deus prometeu hacer-lo impossível. O que era impossível? Chover maná do céu. Chover maná. O que significa? Chover pão do céu. E choveu pão do céu durante 40 anos. 40 anos, cada dia, todos os dias, o povo comia pão e não lhe faltou nada. Foi um caso impossível, pero Deus hizo possível. Isto não foi um cuento, não é um cuento o que sucedeu, o que está escrito na Bíblia. Foi um hecho verdadeiro e real. E mire o que disse mais. E no versículo 19, está escrito assim, ó.
versículo 19, sim, versículo 19. E Moisés lhes dijo que nadie deje para amanhã para a manhã seguinte. E não obedeceram a Moisés. E alguns derraram parte del maná para a manhã seguinte, pero criou gusanos e se lhe podriu, e Moisés se enojou com eles. Sabe que aquele povo havia hecho? Algumas pessoas tomaram a atitude dizendo o seguinte: vamos acorrer um pouco mais de maná e vamos guardar. Vamos guardar para amanhã. Vamos saber lá que amanhã não vai chover maná, pelo menos nós outros já temos o maná guardado. Pero Moisés havia dito: cada um de vocês corra e coma, e neste dia não deixe nada para amanhã, não guarde nada. Sabe que sucede com as pessoas que deixam de apartar o dízimo para Deus? Ele pensa no seguinte: não, eu não vou apartar dízimo, porque se eu aparto 10% disso, me vai fartar. E o que sucede? Às vezes a pessoa pensa: eu não vou apartar 10%, um exemplo. E ele pensa assim: eu não aparto e eu tenho mais do que aquele que aparta 10%. E aí vem o devorador, como a Bíblia diz, e devora o que a pessoa tem, e ele queda com menos do que aquele que apartou o dízimo. Porque aquele que aparta o dízimo, o devorador não toca, o devorador não hará dano, não hará que tenha perdas. A pessoa que é fiel a Deus, sendo dízimista, honrando a Deus, então o gusano que é o devorador não poderá tocar em no que ele já tem. Você pode perceber como está a situação das pessoas que estão falindo, e o devorador está impedindo as pessoas de abrir seus negócios, e há pessoas que já abriu o negócio, já retomou a atividade em seu trabalho, pero não ha tenido ingressos, não ha tenido na vida econômica para comer de verdade, para ter o melhor, porque o devorador está sacando todo o que ele tem. Por isso Moisés disse: não guarda. Você percebeu que Deus havia dito: eu vou provar a este povo, a ver se eles obedecerão minha lei ou não. E dízimo é uma lei que ele havia dito. Quando nós outros apartamos nossos dízimos, estamos cumprindo com a lei de la fidelidade. Mira o que disse, vamos ler outra vez no versículo 4. Então o Senhor dijo a Moisés: e aqui harei chover pão del cielo para vós outros, e ele pueblo sairá a recorrer diariamente, o que significa que não faltaria la porção por cada dia, para poner-los à prova, se andam ou não em minha lei. Isso no versículo 5. E sucederá, e no sexto dia, quando preparem, lo traigam, la porção será o doble de lo que recorreram diariamente. Então, se Deus quer dar, é doble. Pero, infelizmente, algumas pessoas não obedeceram. Guardaram, pensando que faltaria para o dia seguinte, e quedou com gusanos. Você crê? Haga seu desafio. A única coisa que Deus não aceita é que uno toca no dízimo e na ofrenda. Ele está provando. Ele hará chegar um contrato em suas manos. Ele hará chegar em suas manos um trabalho. Ele hará chegar em suas manos uma causa na justiça. Você poderá ganhar a causa na justiça. E ele vai provar se você vai apartar o dízimo desta causa ou não.
Você vai ganhar, você não vai quedar desempregado, você vai lograr, vai conseguir um trabalho, e Ele vai provar se você vai apartar dízimo ou não. Então, se no próximo domingo, nós vamos trazer nossos dízimos, e também nós vamos preparar uma ofrenda a nosso Deus. Quando uno aparta e dízimo, também nós apartamos, no mesmo momento, a ofrenda, e devolvemos, traindo a casa de Deus. Então, se no próximo domingo, nós vamos bendecir as suas manos, porque você vai recorrer, e Ele disse que comeria o pão de cada dia. Não vai faltar trabalho para você, não vai faltar cliente, você que tem o seu próprio negócio, você que está desempregado, você vai lograr um trabalho, e em nome do Senhor Jesus, amém? Você vai repreender devorador, Ele vai bendecer seu trabalho, Ele vai bendecer todo o que você faz. Então, se no próximo domingo, participe da reunião presencial aqui na igreja, participe, não queda limitado na casa, participe, você verá, e você vai apresentar delante do altar de Deus os seus dízimos. E outra coisa, no próximo domingo, traga um pão para nós outros bendecir aqui na igreja. Você vai levar o pão para a sua casa, representando este pão que Deus havia dito para o povo comer, e não lhe faltaria. E você, quando comer este pão em sua casa, você vai dizer: Deus, este pão representa aquele pão que eu consagrei na igreja, representa o pão que o Senhor havia enviado do céu. Não deixe faltar trabalho. Se você ora por seu filho, por sua esposa, você vai dizer: Deus, não deixe faltar trabalho para minha esposa, não deixe faltar trabalho para meu filho, não me deixe sem trabalho, não deixe faltar nada, eu quero cancelar as deudas, eu quero sair desta situação. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, Ele vai bendecer você. Por isso, eu quero fazer uma oração junto com você agora. Você que vai fazer a promessa do Espírito Santo de passar na igreja e você apresentar os seus dízimos e uma ofrenda junto com o seu dízimo. E nós vamos ter esta consagração de los dízmistas. Vamos fazer a oração por todos os dízmistas. Você que é dízmista, estenda tus manos aqui para o altar e você vai fazer uma promessa ao Espírito Santo. Você que sempre hace a consignação, não se olvide de enviar o comprovante para nós outros apresentar a você que é fiel a Deus também, e no altar. Muitos de vocês que ha hecho a consignação a nome da igreja, que Deus te siga bendecendo e não te vai faltar também. Amém? Você que sempre é dízmista e aparta seus dízimos por meio de uma consignação ou de uma transferência. Vamos fazer uma oração por vocês agora. Ó Senhor Deus, bendice a todos os dízmistas. Não deixe faltar nada para tu povo. Assim como Moisés também havia dito: não guardeis nada para amanhã. Eu também digo para você: não toque no dízimo, aparta a 10ª parte para Deus, e devolva, e ore por seu trabalho, e pida a Deus: Deus, não deixe faltar clientes, não deixe faltar trabalho, não deixe faltar nada em minha mesa, não deixe faltar, Senhor, oportunidade de crescer na empresa. Por isso, bendice-me, Padre, a todos os dízmistas que estão sendo na promessa ao Espírito Santo de passar por sua casa, de participar de uma reunião presencial aqui na Igreja de las Férias, e que o Senhor haga prosperar a tu pueblo e não deixe faltar nada para eles. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Você está bendecido. Amém? A primeira coisa, recuerda bem, eu vou apartar e vou levar à casa de meu Deus. Ou se você pode fazer uma transferência, você envia o comprovante em número de WhatsApp, aqui, este WhatsApp,
é o WhatsApp da igreja. Você pode enviar neste WhatsApp. Quando eu hablo da igreja, é da igreja de las férias. Não é a catedral. É o WhatsApp da igreja de las férias, que é este aqui, aonde você envia seu comprovante. Amém? Agora, eu quero falar a palavra de hoje, que nós estamos falando aqui, está no livro de São Mateus, capítulo 6. São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Aí está escrito. São Mateus, capítulo 26, capítulo 6, versículo 24. Aí está escrito. Está escrito assim, ó. Antes de eu ler, você pode entender o que está escrito aqui, ó. Qual é o nome que está aqui? Jesus Cristo, aí, ó. Jesus Cristo é el Senhor. Leamos outra vez. Jesus Cristo é el Senhor. E o bispo estava dizendo o seguinte: quando ele recebeu a direção de Deus para abrir a igreja universal, ele havia colocado o nome do Senhor Jesus acima de todo. A primeira coisa que quando você entra na igreja, você mira primeiro o altar e o nome de Jesus Cristo. Você vai entender o tamanho deste nome. Vamos ler. Ninguno pode servir a dois senhores, porque odiará al uno e amará al outro, ou estimará al uno e menospreciará al outro. Não podeis servir a Deus e a las riquezas. Então, você vê que você entende o que Jesus havia dito: não podereis servir a Deus e a riqueza. Se eu perguntar para vocês assim, ó, quem ama a Deus e quem serve a Deus? Todos vão levantar as mãos e dizer: eu amo a Deus e eu sirvo a Deus. E a riqueza? Algumas pessoas dizem assim: eu estou bem porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não sou rico. Pero a riqueza não é solamente dinheiro que Jesus está falando aqui. Ele não está falando aquele que ama dinheiro e a Deus, a riqueza. Quando uma pessoa ela serve a Jesus, ela tem um entendimento do que significa a riqueza que este mundo está oferecendo. Ele disse, ó, eu vou ler outra vez, ó, estimará al uno e menospreciará al outro. O que significa que é pessoas que se dedicam muito ao trabalho e ele mesmo que se dedica ao trabalho não se dedica para as coisas de Deus. Há pessoas que se dedicam a um matrimônio, no mesmo que se dedica ao matrimônio, não se dedica a Deus. Há pessoas que se dedicam a um estudo, a uma universidade, se lhe toca tarde da noite, ele já está. Se lhe toca muito temprano, ele já está se dedicando. Se ele estuda, disse assim, ó, você tem que estudar domingo, a pessoa estuda domingo. Se ele se dedica, como se dedica ao estudo, se dedicar-se também a Deus, então isso significa que eu amo mais a Deus do que nas coisas. Quer dizer, tudo isso significa o quê? Riqueza. Riqueza. Você entende que não é solamente ter dinheiro? Há muitos que pensam assim, eu sou pobre, então se eu estou bem. Eu amo mais a Deus do que a riqueza, porque eu não tenho nada. Aí que você se equivoca. Se você ama mais
a si mesmo, a sua vanidade. Há muitos que é vanidoso. Se você serve a si mesmo, significa que você está menosprezando a Deus. É no mesmo que você, por exemplo, que você solamente disse assim: pastor, ora por isso, ora por aquele, pero dificilmente uma pessoa vem dizer: pastor, ora por mim para que eu receba o Espírito Santo, porque eu quero cambiar. Por isso Jesus disse: busca primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vendrá por añadidura. Será añadido em sua vida, porque você já tem a Deus, você já obedece a Deus, você serve a Deus. Então, só aqueles que servem a Deus, que Jesus é seu Senhor, entende que muitas coisas podem ser riquezas e impedir que ela ame a Deus. Há muitas coisas que podem distrair você pôr sua mirada em outras coisas e não pôr a mirada em Deus. Então, aquele que ama mais a riqueza está menosprezando a Deus. E aquele que menospreza a Deus, como ele vai salvar a esta pessoa se ela menosprezou a Deus? Então, eu quero falar com Deus agora, e você também vai falar com Deus. De que maneira nós vamos falar com Deus? Você vai dizer: Deus, eu tenho amado mais a meu trabalho, eu tenho amado mais a minha mulher, a meu dinheiro, meu perito, um exemplo, meu trabalho, meu estudo, nas coisas, de verdade, o tempo que dedico para ti, ó Deus, é tão pouquinho. De 24 horas por dia, se você se dedica 10 minutos para Deus, é muito. Pero você se dedica 2 horas por telefone, 5 horas ou 10 horas, 9 horas por um trabalho. E quando é para orar, quizás você chegue na noite, você vai acostar-se a dormir, quizás você ora, quando você vai falar com Deus, você já está acostado. Você habla com Deus acostado. Quer dizer, você amou mais as coisas deste mundo durante as 24 horas e dedicou somente 1 minuto para Deus. 1 minuto. Então, se você quer lutar por sua salvação, eu vou invitar você a acercar-se ao altar e você mesmo vai falar com Deus, dizendo: Deus, nunca mais eu te vou desprezar. Eu dedico mais tempo a minhas coisas, às coisas de outras pessoas, e não he dedicado tempo para ti, para buscar por minha própria salvação. Você não dedica tempo para agradar a Deus, não. Deus não necessita de nós outros, não. É nós outros que necessitamos de Ele. Você não vai sacar tempo para agradar a Deus, não. Lute por sua salvação. Se você morre hoje, está garantido a salvação? Tem a garantia? Seguro? Amém? Se você disse que sim, quem sou eu para dizer que não? Pero é aqueles que reconhecem: ó Deus, perdona-me, eu quero minha alma que entre em tu reino. Perdona-me por ter minhas miradas em outras coisas e não mirar para ti. Por isso ele disse: nenhum pode servir a 2 senhores, porque odiará al uno e amará al outro, ou estimará al uno e menospreciará al outro. Não podeis servir a Deus e las riquezas. Repito, riqueza não é dinheiro. Riquezas é o que você coloca e ama e dedica mais do que a dedicado às coisas de Deus. Ponga-se de pé, por favor. Esta é a palavra que estamos falando hoje aqui na igreja. Se lhe interessa a salvação, não despreze esta oportunidade.
principalmente a oportunidade, sabe o quê? Que a igreja está aberta, esperando por aqueles que querem buscar de Deus, acercar-se ao altar. Participar de uma reunião presencial é a melhor coisa que uno faz. Eu estou seguro que você está vendo aí a reunião, a budia, você está sendo desajuno, ou está desajunando, está comendo algo, como se estivesse mirando uma película. Pero a reunião não é uma película. É um compromisso com Deus. Bueno, já falei demasiado. Você quer acercar-se ao altar? Aqui está o altar, para que você hable com Deus. Cerra os olhos agora. Senhor Deus e Padre, se há coisas que nós hacemos, que é considerado como Senhor de nossa vida, Senhor de nosso pensamento, se nós derramos e estamos sendo guiados por nossa vontade, meu Deus, tenha compaixão de mim e perdona-me por todos os meus pecados que eu he colocado outras coisas delante de ti. Hable isso para Deus. Você está delante do altar. Você está aqui delante do altar. Por isso, arrependa-te. Você quer despojar de si mesmo. Você quer entregar todos os seus pensamentos, todos os seus desejos, todo o que você se havia apartado de Deus, que quizás você pecou contra Deus, há pecado contra Deus, você caiu em tentação. Eu vou deixar que você mesmo desahogue com Deus delante do altar. Eu vou colocar o fundo de oração para que você mesmo hable com Deus. Dedique sua oração a Deus. E mientras eu hablo com Deus aqui. Mientras está sonando o fundo de oração, busque o perdão de Deus e pida a Ele: Deus, perdona-me por todos os pecados, perdona-me por amar outras coisas e não amar a Ti. Hable com Deus agora, esta oportunidade. Mi Dios, aquí estoy, delante de tu altar. Me despojé de todo, pues te quiero encontrar. Mi alma está vacía, necesita de tu amor y da tu alegría, haz de mí un vencedor. Toca, Jesús, en mi corazón, ven a envolverme
envolver-me e dar-me tu som. Cante. Se você sabe cantar, cante como uma oração que você está sendo para Ele. Jesús, y haz todo nuevo, derrama tu espíritu y renueva tu pueblo. Mi Dios, aquí estoy delante de tu altar. Me despojé de todo, pues te quiero encontrar. Mi alma está vacía, necesita de tu amor y da tu alegría, haz de mí un vencedor. Mi alma está Senhor, mi vacía, eu estou seguro que cada pessoa que orou, desahogou contigo aqui diante de tu altar, meu Deus, que houve salvação de aqueles que estavam perdidos, meu Padre. Cuida de eles para que eles poderão servir ao Senhor. Solo aqueles que são servos tuyos reconhece que a riqueza deste mundo lhe ha hecho dano e apartado de tu presença. Por isso, meu Padre, receba a todos nós outros. Amém. E graças a Deus. Um aplauso para nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. A transmissão está terminada. É uma bendição estar na presença de Ele, certo? Eu lhe espero. Amanhã, lunes, nós não vamos a transmitir. Vamos ter a reunião presencial a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde e a las 5 de la tarde e a las 7 de la noite. São 5 horários. E como também no dia martes e todos os dias, viernes também nós não vamos a poder transmitir. A reunião será presencial. Graças a Deus. Foi uma luta durante esses meses por causa da quarentena. Graças a Deus, Deus permitiu que sua igreja fosse aberta para ajudar a todos. Amém? Então, se Deus bendiga vocês e nos vemos amanhã, lunes, para determinar as portas abertas e vamos estar clamando com a Bíblia. Pronto, você vai ter uma boa notícia que vamos ter aqui na igreja um propósito muito forte para aqueles que querem ser bendecidos obedecendo a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se Deus bendiga vocês e nos vemos. Hasta luego, Deus bendiga. E vou preparar a hora para a reunião das 9:30, que vamos ter ahorita, a reunião das 9:30. Amém? Deus te bendiga a todos.